Boa tarde, amados e queridos ouvintes da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Gente, já estava com saudades de vocês. É somente de domingo a domingo que estamos aqui no programa Viver Bem, que é o programa do grupo dos psicólogos que são católicos, dos psicólogos da nossa querida Arquidiocese do Rio de Janeiro. O programa Viver Bem está com vocês em todos os domingos a partir das 12h30. E somos muito gratos por você nos ouvir, por ter a sua audiência, você que nos ouve agora, está sempre ligadinho aqui com a gente na Rádio Catedral. Essa aqui é um lugar abençoado, uma família, muito bom estar aqui, gente. Eu convido vocês também a conhecerem, quem sabe um dia estar aqui na glória com a gente no programa Viver Bem. Hoje temos um tema muito interessante. Ela esteve com a gente no domingo nesse mês ainda e citou no contexto uma temática que despertou o interesse de uma ouvinte. Essa ouvinte, ela que é de Padre Miguel, é a Jane Tristão. E a doutora Sônia Carneiro, ela falou de reescrever a sua história. Então, queremos agradecer à ouvinte Jane Tristão, que é de Padre Miguel, mandar um abraço para ela e toda a família, que são ouvintes do programa Viver Bem. E o tema de hoje, a pedido da ouvinte, é reescrever a sua história. Como se dá isso? Junto com a gente está a doutora Sônia Carneiro, que é psicóloga clínica, que é psicanalista também. Ela que é paroquiana da Santa Margarida Maria. Tem consultório online e consultório em Ipanema também. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, Xará. Somos xará. Então, é um prazer imenso estar aqui, né, nessa família e nesses momentos de reflexão, né, de autoconhecimento. Isso é muito bom. Que bom, e é uma alegria ter você aqui novamente com a gente. Seu tema, não me recordo qual foi, mas foi muito bem colocado e despertou interesse de diversos ouvintes, e uma delas, a ouvinte Jane Tristão, lá de Padre Miguel, pediu que você voltasse para tratar desse tema, reescrever a sua história. Interessante, né? Então, a você que nos ouve agora, amado ouvinte, anote o nosso e-mail, é o viverbem@radiocatedral.com.br, e também temos o nosso WhatsApp, que é o 21 3231 3560, e podem também nos encontrar no Facebook, pela Rádio Catedral, pelo YouTube, caso perca um de nossos programas, e também encontrar as mensagens de todos os psicólogos que passam aqui, nos ajudando a essa reflexão sobre psicologia e espiritualidade. O nosso Instagram, ou seja, o Instagram do programa Viver Bem é @pgmviverbem. Interessante. Okay. Doutora Sônia Carneiro, o tema é reescrever a sua história. Então, vamos começar. Reescrever a própria história, o que é isso? Vamos pensar, né? A psicoterapia, você vai escrever alguma coisa, né? Fica um tema assim que a gente não entende bem o sentido das coisas. Reescrever, parece que você vai escrever uma outra história ou uma história diferente. A história é a mesma. A nossa história é única, a história da nossa vida é única. Mas a gente, numa psicoterapia, a gente vai aprender a escutar o que a gente diz, né? E acaba que as coisas vão tomando um novo sentido para a gente. A gente estava com aquela mania de pensar tudo daquele jeito, daquela maneira, não saía daquela tecla. Na medida em que a gente está
psicoterapia, junto com o terapeuta, e vai narrando e vai contando, a gente vai escutando coisas que a gente não prestava atenção, e as coisas vão se reescrevendo. É a mesma história, mas vai tendo outros caminhos para você seguir essa história. Não vai ficar só naquela que você estava em casa, só pensando daquela maneira. Eu poderia até complementar, dizer que o processo, né, psicoterápico possibilita que o próprio paciente, claro, nós psicólogos não entregamos uma borracha para o paciente apagar a sua história, não. Como você disse, a história está ali, é um dado de realidade, mas o reescrever a própria história, diríamos que seria ressignificar muitos conteúdos de material reprimido que leva a pessoa humana a sofrer e ela não saber por que sofre, porque tem alguns sintomas. No processo psicoterapêutico, conduzido por um profissional sério, né, da psicologia, como que a pessoa humana, o paciente, que é aquele homem que sofre, né, a origem da palavra paciente vem do homo patiens, significa o homem que sofre, não aquele paciente que é no sentido de passivo, só vai ouvir o que o psicólogo fala. Não é isso, mas sim o terapeuta ele vai, no manejo clínico, possibilitar que este paciente olhe a sua história, recorde-se de momentos, de fase, de elementos, de fatos concretos que muitas das vezes ele não sabe que sabe. Não é assim, doutora Sônia? É verdade. A gente sabe que a psicoterapia, né, ela é antiga, né, muito antiga. E a gente se lembra do grande mestre, né, da psicoterapia, que foi o Freud, e que dava assim a maior importância à questão da gente falar. Falar, né? A psicoterapia trata-se disso, de você falar. O psicoterapeuta fica ali mais numa escuta. Ele não vai, tanto, interferir na sua vida, moldar os seus caminhos. Ele vai ficar ali escutando. O que é escutar? Ele vai ficar esperando você descobrir uma coisa no meio daquela fala, alguma coisa surge que você não estava percebendo ainda, e aí você se dá conta de algum momento, de algum fato esquecido, como ela disse, um lado inconsciente, né? Vai se tornando presente, as coisas que estavam determinando muito o seu comportamento e você não estava entendendo, você vai vendo que essas coisas vão se revelando e você vai tomando consciência, né? Que também é o outro objetivo, né, da terapia, é aumentar a sua percepção, o seu grau de consciência e autoconhecimento. E muitas das vezes isso só se dá com as nossas intervenções psicoterapêuticas, né? Sejam as nossas técnicas, claro, a primeira técnica, e ela é de todas, permeia, atravessa todas as abordagens, como a doutora Sônia, que é psicanalista, ela cita Freud, que é o pai de toda essa ciência, né? Psicologia, Sigmund Freud. Então, todos nós de outras abordagens, a psicanálise é uma das abordagens, é uma forma de tratar. A logoterapia, que é a minha abordagem, que é a psicoterapia do sentido da vida, também é outra abordagem, como tem a junguiana, tem diversas outras comportamentais, né? Diversas outras abordagens, mas trabalhamos com a escuta, todas nós. Todas nós temos esse amor por acolher a pessoa humana. Agora, o manejo clínico, as técnicas, os testes, né? Esse é que vai diferenciar um pouquinho apenas. Então, muitas das vezes se faz necessário uma intervenção, sim,
E eu diria que o diálogo socrático é a ferramenta, é a forma que atravessa todas as abordagens. É através desse diálogo que é provocador que vai emergir na consciência do paciente muito material reprimido. Não é assim, Com Sônia? certeza. Eu acho bonito esse diálogo socrático aí na terapia, porque o terapeuta ele fica nessa posição de acolhimento, de escuta, né? E de querer compreender, quer dizer, vai ajudando o Paciente, né? paciente a abrir o seu pensamento, encontrar novas maneiras de dizer a mesma coisa, mas encontrando caminhos, né, para essa fala se enriquecer e ele poder ver o que estava dito, maldito, né? Eu ia falar essa palavra, Sim. maldito, mal, Ou não dito, ou não dito. ou não dito, né? E ele vai se sentindo assim aquele prazer, né? Vai dando uma satisfação daquelas coisas virem à consciência, ele se tornar lúcido, né? E só a partir disso, né, é que as coisas vão tomando novos rumos, né, novos caminhos, através dessa consciência. Enquanto estava tudo inconsciente, tudo confuso, a única tendência que ele tinha era de repetir os mesmos problemas, os mesmos erros, as mesmas situações. E agora, através dessa fala e dessa escuta que visa o quê? Compreender cada vez mais o que o paciente está trazendo, ele vai encontrando novas possibilidades para si mesmo. Sim. Tem uma pergunta que a produção nos encaminha aqui pelo WhatsApp, Sônia, e que é a seguinte: quais são os benefícios de um paciente reescrever a própria história? Olha, isso aí é muito simples, né? Ele vai sair de um padrão de sofrimento, Sim. algum padrão de sintomas. Ele tinha um sintoma, estava sempre repetindo um sintoma. Ele vai romper aqueles padrões sintomáticos, né, que estavam levando tanto sofrimento para ele. Reescrevendo, aquilo vai trazer luz, vai iluminar, vai trazer novas possibilidades, né, de percepção, de atitudes, né? Esse é o objetivo. E há diversos estudos, né, Sônia? Nós acompanhamos aí nos nossos estudos de casos clínicos, nos eventos, congressos, né, e as próprias mesas redondas, né, que nós participamos, que há diversos estudos que comprovam cientificamente que escrever sobre si mesmo, né, e essas experiências pessoais podem melhorar até os distúrbios de humor. Isso me chamou muito a atenção dessas leituras que eu fiz recentemente, né? O rir de si mesmo, né? O rir de si mesmo. De repente a pessoa se dá conta, né? Quanta besteira está fazendo, né? Então, quanta coisa. E nós aplicamos, até nós chamamos da linha da vida, né, que muitas das vezes conduzimos esse paciente a fazer uma retrospectiva. Ele faz essa retrospectiva, marcando alguns momentos significativos, sejam eles de perdas, de sofrimentos, de alegrias, e ele vai reescrevendo essa própria história. E muitas das vezes, né, melhora inclusive a capacidade de memorizar. Mexe com a memória. As demandas da nossa vida fazem com que a gente, né, graças a Deus, a gente caminhe. Né? O homem, o ser humano, ele é um ser em busca de sentido. Mas veja, a nossa história é o nosso legado. Se somos quem somos hoje, devemos ao nosso passado. Né? Precisamos ser gratos às dificuldades que passamos e ultrapassamos e estamos até aqui. Veja como é tão importante reescrever a própria história. Muito bonito também, não é?
Sim, de fato. Chegar nesse outro momento, né, como você está falando aí, da pessoa também se perceber, né? Olha como eu estava, Sim, né? Olha como eu falava sobre mim. Eu falava sobre mim dessa maneira tão pequena, tão curta, tão pobre, né? E depois de um percurso de terapia, olha como eu estou me vendo agora. Olha como eu evoluí, assim, na linguagem, eu estou conseguindo ou me expressar melhor, ou me lembrei, trouxe coisas do meu passado, do meu inconsciente, que eu não conseguia, que eu não conseguia ver. Então, esse caminho de reescrever é o caminho da cura. é verdade. E por que se faz necessário para algumas pessoas reescrever a própria história? Por quê? Eu acho que a fala é uma coisa, é uma benção, né? Quando você consegue encontrar alguém que te escute, né? Você fica tão feliz, né? Quando você vai, com essa pessoa eu não consigo sair, ela é tão superficial, ela não me ouve. Ou, você vai vendo que você vai diminuindo o seu leque, né, de possibilidades de encontrar a pessoa que vai te realmente escutar, né? E a importância de você encontrar um lugar junto de um outro, né? Onde você vai poder é, construir, porque falar é como uma construção. Sim, Você para falar, você tem que pensar o que você vai dizer, você tem que ver é, os caminhos que você vai encontrar para poder dizer tal coisa. É muito bonito, é uma arte, né? é É verdade. uma coisa artística. A sensação numa terapia é essa que te dá. É verdade. E também usamos de muita criatividade no processo, né? Eu diria que se faz necessário algumas pessoas reescrever a própria história, Sônia e amados ouvintes, porque mas muita gente mesmo que nos procura estão em sofrimento. Então eu diria que se faz necessário para fazer as pazes com o próprio passado e somente assim conseguir dar sentido à própria vida. Mas precisamos entrar no intervalo e você que nos escuta aí no nosso programa Viver Bem, aguarde um minutinho que voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Nós aqui de novo retornando ao segundo bloco do programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sobre as bênçãos de Dom Antônio, que é um bispo auxiliar, e que nos conduz, que nos orienta, que nos acompanha, ele coordena, gente, o nosso grupo, que é o grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E em todas as nossas reuniões ele está presente, nos orientando, nos conduzindo, refletindo. E fazendo palestras belíssimas, Maravilhosas, maravilhosas. e que todos podem participar. É só entrar em contato aqui com a gente, porque todos os meses nos reunimos. Atualmente, por conta da pandemia, nos reunimos de forma online pela modalidade Zoom, modalidade virtual. Então, se você tem interesse de participar, não precisa ser psicólogo, mas se tem interesse em nossos temas, entre em contato aqui com a gente e será uma grata alegria ter você no grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. E se conhece alguém, também dê o nosso contato. Dando continuidade agora no segundo bloco, com a doutora Sônia Carneiro, ela que é psicóloga clínica, também é psicanalista, é paroquiana da Santa Margarida Maria e faz parte do time do programa Viver Bem e também do time dos psicólogos da Arquidiocese do Rio. Boa tarde, novamente, Sônia. Boa tarde. Só para esclarecer assim, a minha ligação com a Santa Margarida Maria, né? Agora com essa pandemia,
eu moro num bairro e frequento a Santa Margarida porque me apaixonei, fiquei indo lá, até canto no coral lá da igreja. Mas agora com a pandemia, com essas coisas, eu comecei a frequentar então as igrejas mais perto da minha casa. Então, estou sentindo saudades do retorno, né? As minhas missas, as minhas coisas, mas vamos ver, né? Se isso termina rápido, a gente possa voltar à nossa vida normal, nas nossas igrejas, né? É verdade, né? E as nossas orações continuam, que em qualquer lugar, né, a nossa fé, ela... É a verdade. Estou muito feliz nas igrejas que eu tenho ido também, mas o meu coraçãozinho ficou lá na Santa Margarida. Então, que bom tê-la aqui novamente e aqui no segundo bloco desse tema que foi pedido por uma ouvinte. O tema é reescrever sua história. Então, a doutora Sônia Carneiro, ela vem contextualizando muito bem sobre os benefícios que uma pessoa tem de reescrever a sua própria história, o que se faz necessário para algumas pessoas reescrever a própria história, né? De certa forma, né? Falar sobre a própria existência é se localizar no mundo, né? Se localizar, se conscientizar do papel que se tem enquanto pessoa humana. Não é isso, Sônia? Falar de si, né? Essa prática, né, que a gente vai ter na terapia, né, da gente poder falar de si. Sim, até eu diria que reescrever essa história, todos nós temos uma história, né? Chegamos até aqui, então olhar para esse passado, reescrevendo essa história pessoal, pode nos possibilitar mudanças de comportamento e aumentar a nossa felicidade. Poderia falar um pouquinho sobre isso, Sônia? A gente, quando está nessa prática clínica, né, se escutando, falando para alguém que também está em busca, junto com a gente, ajudando a gente a encontrar o caminho perdido, as coisas que ficaram sem sentido no meio do caminho, né? A gente vai escrevendo aqueles buracos que iam ficando no tempo, caindo no esquecimento, ou no vazio, ou se tornando uma dor crônica, né? Na medida que a gente vai relatando e contornando, porque na escrita, quando você escreve, é como se você contornasse um buraco. Você tem um buraco ali, né? Um buraco do vazio da sua vida, da sua existência, e na fala você vai construindo um percurso, né? Vai botando as coisas assim dentro de um lugar que estava às vezes perdido, né? Então isso com certeza recupera você, tira você de certos estados de dor, de melancolia, e levam você a encontrar novas possibilidades que não apareciam para você. E daí a chance de você viver bem, né? Reconstruindo a sua vida. E por falar em vida, reescrever a própria história é efetivamente falar de vida, é ressignificar a própria vida, é trazer pensamentos. E vejam, quando falamos em pensamentos, inevitavelmente tocamos em sentimentos, em emoções. É uma biografia. O que é uma biografia? Vamos abrir um pouquinho para os nossos ouvintes. Como se dá essa biografia num set terapêutico? Então, você falou em vida, né? Escrever é encontrar um sentido da vida, o sentido da vida. E biografia tem a ver com vida, né? Sim. Biografia é exatamente isso, vida.
grafia escrita. Sim. Então, biografia é você escrever a sua vida, não é? Então, ver como é que isso é bonito e é importante. Você está sendo o autor da sua própria história, você está escrevendo a sua própria história, né? E ela vai ganhando significado, ela vai ganhando força. Novos contornos, né? E possibilidade de ressignificar o que foi no passado e atitudes também, ou seja, providenciar, corrigir alguns erros, algumas dificuldades, para que possamos agir e valorizar mais a nossa vida e agir de forma diferente, quem sabe. Não é isso, doutora Sônia? Só falta um minutinho para o nosso programa Viver Bem terminar. Então, já que falamos de vida, eu pediria que você deixasse uma mensagem sobre essa importância de uma narrativa de vida, a importância de ter e relembrar o nosso passado. E também se despedindo dos nossos ouvintes, já recebendo um novo convite para voltar, quem sabe, num próximo programa. Então, reescrever o passado, né? Ou seja, encontrar as palavras certas para aquelas histórias que muitas vezes estavam esquecidas, né? Trazer o passado para dentro do presente, né? Para ver o sentido que esse passado deu para construir o teu momento atual. Às vezes o teu momento atual ele ficou preso em alguma coisa que estava lá no esquecido na sua memória, né? Então, essa construção, como eu já disse aqui para vocês, a reescrever a vida é construir com as suas palavras a sua história. Sim, é uma pena que o nosso programa terminou. Então, eu peço que você se despeça, senão vamos ficar devendo aos nossos ouvintes. Sônia. Tá bom. Obrigada, então. Foi um prazer estar falando sobre essas coisas aqui com vocês. E vamos ver até o próximo momento em que eu vou estar aqui presente para conversar Deus novamente. Se Deus quiser. Um abraço. Um grande abraço também. E eu quero deixar uma mensagem. Gente, vamos nos permitir verdadeiramente honrar e sermos gratos por cada parte da nossa história, da nossa vida. Para quê? Para que possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa. Um abraço para todos. Obrigada.